fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. A partir de agora tem o nosso programa Cidades em Debate, aqui pela TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e o canal 12 da Claro TV e também pela TV Com Santos, canal 11 da Claro TV, canal 8 da Vivo TV, de segunda a sexta-feira, a 1h da tarde na nossa TV Unisantos e às 19 horas, mais conhecido como 7 horas da noite, na TV Com, é o nosso programa Cidades em Debate, esse debate aqui da nossa Baixada Santista, com jeito santista, né, de fazer debate. Então, um abraço a todas as 9 cidades que completam aí a nossa grande baixada. Bom, já vamos começar aqui o nosso programa de hoje, né? Hoje estamos na terça-feira, dia 29 de março. Hoje comemora-se o Dia da Central do Brasil. Algumas notícias que vamos comentar hoje. Aprovado um projeto de lei que determina que o trabalhador deva arcar com os custos da perícia. Também vamos falar sobre a economia da Baixada Santista, que cresceu acima da média estadual, e muitas outras informações também. Só para a gente abrir o programa, vamos falar do boletim da Covid, né? E olha só, houve aumento, hein, no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 29 para 48 pessoas, uma alta de 65,5%, e destas, 45,8% são de Santos, 18,8% de São Vicente, 8,3% Guarujá, 14,6% a Praia Grande, 8,3% de Itanhaém e 4,2% os municípios fora da Baixada Santista. E também houve um grande número no aumento de internados, hein, nas UTIs, voltados para os casos mais graves, de 12 para 27 pessoas. Uma alta de 125%, hein? E desses 48,2% de Santos e 11,1% de São Vicente, 11,1% do Guarujá, 14,8% de Praia Grande, 7,4% de Itanhaém e 7,4% de outros municípios fora da Baixada Santista. E nesse momento a taxa geral de ocupação dos 165 leitos Covid disponíveis está em 29%. Entre os 83 leitos de UTI, a ocupação é de 33%. Na rede SUS, a taxa é de 19%. E na rede privada, é de 41%. E a gente sempre ressalta aqui esse site, que é importantíssimo, né? Ainda mais tendo esse aumento significativo da Covid na cidade de Santos, é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, onde você tem informações em tempo real sobre os casos de Santos, né, que é a cidade de referência, e claro que também reflete para a nossa Baixada Santista. Bom, vamos começar aqui o nosso programa de hoje, vamos trazer aqui o nosso querido Nicolau Obeidi, ele que é o presidente da CDL Santos Praia, é o dono da Slex.com. A Slex é uma loja de informática na Galeria Quinta Avenida Gonzaga. É sempre bom tê-lo aqui mais uma vez, hein, Nicolau? Boa terça-feira para você, tudo bem? Tudo bem, Santiago. Obrigado aí pelo jabazão mais uma vez estar aqui presente. É uma honra para mim falar, discutir aí com pessoas bem avalizadas, falar sobre política, falar da nossa cidade e discutirmos aí o que nós podemos melhorar, né? Exatamente. E continua lá o Caça-Talentos ainda, Nicolau? Continuamos, Santiago, continuamos tentando, né? Estamos numa parceria agora com a Prefeitura, com a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, eles têm mandado currículo para a gente, e quem tiver interessado, por favor, pode mandar nesse endereço que está aparecendo aí embaixo, e mande os currículos para a CDL, que nós estamos contratando, né? Os lojistas estão contratando. Vão passar por uma pré-seleção. Após essa pré-seleção, encaminharemos para os locais de trabalho. Então, pode mandar pelo WhatsApp, pode ligar também, pedir o e-mail, ou levar pessoalmente na CDL. O bom é que a pessoa não precisa ficar correndo para lá e para cá, em todas as lojas, deixar o currículo, já deixa na CDL, a CDL já faz uma distribuição dentro daquilo que a pessoa está almejando, né, Nicolau? Fica muito mais fácil, né? Dentro da qualificação dela, nós analisamos, chamamos,
conversamos, fazemos uma entrevista, né? A entrevista é feita em grupo, com turmas. A gente marca um dia, eu e a minha diretora, Paula Parames, que também está abrindo um restaurante, está precisando contratar pessoas para o restaurante dela. E temos vários outros lojistas também que estão sempre precisando de mão de obra. Então, todos os ramos de atividade, ou quem não sabe nada ainda, ou seja, nunca trabalhou, mas tem boa vontade, tem vontade de trabalhar, tem vontade de crescer, pode procurar, pode mandar o currículo, será chamado. A única coisa, tem que ter disponibilidade de horário, que é óbvio, né? Que para trabalhar precisa ter disponibilidade de horário. Bom, o WhatsApp, então, o telefone 97416-3946, esse que está na tela, para você poder entrar em contato. E já aproveitando aqui, chamar também o nosso querido Leandro, né? O Leandro Lopes, ele que é CEO do Acroques Bank, sempre conosco também, né, Leandro? Tudo bem com você? Como é que está esse mundo da economia? Boa tarde, Santiago, boa tarde, Nicolau, e a toda a sua audiência. Tem sido muito corrido, Santiago. Estou até um pouco sumido aqui do teu programa, e o excesso de compromissos tem trazido bons resultados e o mercado tem tido uma aderência bem interessante com a nossa proposta de não ser mais um banco de especulação, e sim um banco de produtividade e produção. Então, uma grande tarde, que os debates hoje a gente possa trazer luz a dúvidas que a sociedade tenha. Tá certo. E o Acroques Bank, para você que é lojista, você que é comerciante, tem lá o resgate tributário e ele entra como um trabalho administrativo do banco. Não tem Exato. Aquele estresse, né, como mandado de segurança, aquela coisa, não. Ele entra como um trabalho administrativo, né? Então isso aí não cria aquele estresse que o pessoal quer evitar, né, Leandro? A vantagem do processo administrativo, quando a gente fala de recuperação tributária, é que ele, além de ser mais rápido, ele cria o vínculo de uma evidência de outros processos que nós já fizemos e trouxemos o resultado a outros clientes. Então, todos os comerciantes que trabalham na linha de produtos monofásico, o PIS e COFINS, ele é um caminho para buscar um recurso de uma bitributação paga passivamente, de forma rápida, dinâmica, e que a gente consegue, entre 40 a 45 dias, ter a homologação da Receita Federal proveniente de seus históricos dos últimos 5 anos. Tá certo. Bom, e conosco também o nosso querido Luciano Batista, ele que já anunciou no programa que é um pré-candidato a deputado estadual. Luciano, vou te falar uma coisa que eu tenho reparado, porque o Luciano Batista, ele foi um nome muito grande na época do Márcio França, foi presidente da Câmara de São Vicente, foi deputado estadual, né? Eu estou falando de você. De um tempo para cá deu uma sumida, aí sumiu o Luciano Batista. E agora está reaparecendo, e nas rodas que a gente conversa sobre política, eu estou notando que o seu nome está sendo bem lembrado. Está sendo sempre lembrado. Isso aí é um bom sinal, né, Luciano? Ô, querido Santiago, um abraço a você, o Nicolau, o Leandro e aos nossos aí fiéis telespectadores. Sim, na verdade, não é uma questão assim, Santiago, de sumir, né? A gente tem, eu trabalho, né? A gente não sou político profissional, né? Eu tenho minhas coisas lá, meu centro esportivo, minha loja. E é vovô também? É o vovô também, essa é uma... Eu até me atrapalhei, minha filha saiu correndo, que pegar os meninos, e aí me atrapalhei até para entrar no programa aqui. Joguei ele lá dentro aqui, tranquei a porta, né? Para eles não fazerem bagunça, né? Então, é uma vida, né, ativa, né? Eu adoro política, gosto muito, né? Com mandato ou sem mandato, sempre gostei de trabalhar na política, de ajudar as pessoas, né? De dar meus palpites sobre as coisas que eu acho correto e sobre as coisas que eu acho que não estão certas, né? Então, a gente sempre gosta de estar participando aí no dia a dia da nossa região, do nosso estado de São Paulo, do nosso Brasil também, né? Por que não dizer isso, né? É uma oportunidade, o programa que está dando para a gente saber como o Luciano pensa, né? O pessoal comentando bem, falando, poxa, o Luciano fala bem, eu não conhecia, estou conhecendo agora, muita gente. Você deu um espaço de tempo que você deu uma sumida. E agora voltando, e você parece que está no pique de novo. Isso é que chama atenção e é para isso que a gente torce, porque a gente está precisando de gente que tenha boas ideias e com uma certa experiência também, né, Luciano, como é o seu caso. Bom, vamos começar aqui o nosso programa já trazendo a nossa primeira pauta, e a primeira pauta trazendo aqui uma notícia de um projeto de lei
que deu o que falar aí nesse final de semana, né? No último final de semana, foi durante a última reunião da Câmara dos Deputados semana passada, que foi aprovado um projeto de lei que determina que o trabalhador deva arcar agora com os custos de perícias médicas acidentárias do INSS, em caso de derrota judicial. A proposta é válida para benefícios assistenciais para pessoas com deficiência ou por incapacidade laboral, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. De acordo com o projeto, cabe ao beneficiário que entrou com a ação judicial antecipar o pagamento do valor estipulado para a realização da perícia médica. O texto prevê que a cobrança ficará suspensa caso haja comprovação de que a pessoa possua rendimento familiar per capita de até meio salário mínimo e seja beneficiária da justiça gratuita e não consiga efetuar o pagamento. Após a aprovação da Câmara, o projeto deverá passar por nova análise no Senado. Vamos começar aqui com essa nossa rodada dessa notícia. Ô, Nicolau, como é que você vê essa informação aqui, esse projeto de lei que determina que o trabalhador agora assuma os custos da perícia? Olha, o Santiago, sempre sobra para mim, né, Santiago? Quer que eu seja o primeiro? Não, mas na verdade eu acho que em caso de derrota, né? Eu acho que precisaríamos dar uma equilibrada no Ministério do Trabalho. Ele já vem, desde a época do Michel Temer, dando uma equilibrada, porque era muito paternalista. Nós temos uma legislação no Ministério do Trabalho aí de 1940, da época de Getúlio Vargas, e sem alteração. E, na grande maioria dos juízes, a lei determina que é sempre preferência do empregado e sempre contra o empregador. E isso vem gerando, ao longo dos anos, uma falta de empregos, que é o que está acontecendo, muita gente trabalhando no PJ, né, na pessoa jurídica, para quem não sabe o que é. Por quê? Porque você paga um empregado, os sindicatos também perderam um pouquinho de força, porque você pagava o empregado tudo certinho, sempre tinha uma ação trabalhista contra o empregador. E ele sempre perdia, porque sempre foi paternalista, mesmo diante de tudo certinho. Porque eu não vou dizer que não existam erros dos dois lados, não existam malpatrões, existe, né? Mas o que vem acontecendo era fato. Então, muitos oportunistas, muitos empregados também do comércio e de vários outros locais entravam, trabalhavam 3, 4 meses, às vezes ou trabalhava até, eu tive caso de empregado que trabalhou 2 semanas comigo, não deu nem tempo de voltar a carteira do contador, e já saiu do emprego, já entrou com ação. E aí começa a reivindicar uma série de coisas, isso é o que eu estou falando de muitos anos atrás, e com testemunha, às vezes até um outro funcionário que é ex-funcionário, e acabava conseguindo sempre arrumar algum dinheiro, e principalmente no acordo. Eu sempre brinquei pejorativamente com o Ministério do Trabalho, sempre falei que aquilo era um mercado de peixe. Por que o mercado de peixe? Porque você chegava lá, era proposta daqui, proposta dali, quem teve alguma experiência em relação a isso sabe bem o que eu estou falando. Então, eu acho que você equilibrar, né, com leis, alterando, eu sei que não se consegue nesse país fazer uma alteração do jeito que deveria ser feita, como são nos países desenvolvidos, né? Você vai nos Estados Unidos, o empregado ele quer salário, ganha por hora, né, e ele recebe por semana, e acabou. Não existe nem Ministério do Trabalho. O que existe é um contrato entre duas pessoas. Quando esse contrato não é, por nenhuma das partes, atendido adequadamente, vai para a justiça comum, e é ali que é discutido. Então, aqui não, aqui são muitos privilégios para o empregado, né? É 13º, é férias com 1/3, é multa no fundo de garantia que estava em 50%, parece que agora vai diminuir. Aí muitos empregados aí, que agora parece que diminuiu, trabalhavam 3, 4 meses só para ter o seguro-desemprego, e aí ficavam trabalhando seguro-desemprego, e fora a litigância de má-fé, que muitos advogados vivem disso, né? Eles parecem vendedores, eles têm que ter uma carteira cheia de clientes, e acabam entrando com a ação de não, tem que fazer perícia, é perícia daqui, perícia dali, e o empregador arcando com essas perícias, e depois era provado que na realidade não tinha, às vezes com insalubridade ou com qualquer outro tipo de acontecimento. E aí aquele dinheiro que o patrão pagou, que o empregador pagou, perdeu, e não tinha como cobrar do empregado. Então, eu acho que essas pequenas alterações que vêm sido pontuais,
elas vão melhorar a vida do empregado e do empregador. Porque o empregado ele tem que entender uma coisa: sem empregador não existe emprego. É isso que as pessoas têm que entender. O governo ele cria as leis, mas o que acontece? Ele não produz nada. O governo não fabrica nada, não produz nada. Muito pelo contrário, ele só tira. Ele tira do empregador e tira do empregado. Então, se ele sufoca o empregador, o que vai acontecer com os empregos? Não vão ter, o empregado não vai arrumar emprego. Só para concluir, haja uma lei que foi criada lá na época do Collor, na campanha do Collor, final do Sarney, começo do Collor, que foi o Vale Transporte. O Vale Transporte, ele faz o quê? Discrimina. Não existe comércio, não existe empresa pequena, né? Não vou dizer grande, que às vezes tem transporte próprio, que não discrimine local de moradia do empregado. Então, o empregado ele precisa de salário, ele não precisa de vale transporte, vale comida. E o interessante é que até aquele nosso amigo lá, que eu não gosto de falar o nome dele, o ex-presidente, ele criticava isso na campanha dele inicial, lá atrás. Não sei se vocês lembram, nos anos 80, quando ele era candidato, que até falava que daqui a pouco vai ter Vale Motel. Vocês lembram disso? Que ele falava sobre isso? E hoje ele é o primeiro a favorecer e o primeiro a apoiar esse tipo de coisa. Então, assim, de acordo com as conveniências. Mas eu acho que essa lei é muito bem-vinda e é um grão de areia numa grande alteração que tem que ter na lei trabalhista. Ô, Leandro, você não acha que isso aí vai criar mais encargo para o trabalhador, porque para a pessoa poder dar um aporte de dinheiro para poder fazer lá, no caso, uma perícia, você acha que vai ficar inviável para muita gente ou não? Na verdade, não, Santiago. Quem entra com um processo, quem entra numa disputa, se tiver reais condições e reais informações para que essa disputa seja feita, não vejo isso como mal. Nós tivemos recentemente, o Obed foi muito cirúrgico nessa colocação dele, uma redução de quase 80% dos processos trabalhistas depois de uma lei que foi adequada. Esse segundo ponto que está sendo feito agora, isso traz também para evitar falsas acusações, porque sempre fica para o lado do empresário. Lógico, existe sempre a disputa entre os dois mundos, não tem o equilíbrio perfeito, mas o empresário, o empreendedor no Brasil, ele sofre com muitas restrições e o empregado, ele muitas vezes, em má fé, aproveita dessa situação e faz alguma ação contra o empregador. Então, quando você cria leis que se tornam com maior equidade entre a disputa, deixando para o judiciário ter o poder de decisão, aí sim a gente começa a caminhar para uma democracia, onde que todo mundo tem o direito de protestar, onde todo mundo tem o direito de revogar, onde todo mundo tem o direito de sentenciar. Então, você cria esse ambiente de uma maneira mais equilibrada e permite que somente ações e processos reais, onde a parte que abre o processo tem condições de provar que realmente é aquilo, possa ter o resultado final do seu sucesso. Então, acho isso um ato de maior democracia para o país. É uma ação, um projeto-lei muito positivo para a evolução do Brasil. Tá esse homem tem uma voz de locutor, Santiago. Acho que ele vai pensando o quê? Vai tomar o teu lugar, Santiago. Olha, voz de locutor, hein? Sem problema nenhum. Seria um grande nome para a locução do Brasil. Vou falar aqui com o Luciano agora. Ô, Luciano, uma coisa que me chama a atenção nessa notícia aqui, que nós falamos aqui justamente dessa perícia e tal, é que eles estão reconhecendo, né? Não sei se vocês repararam, eles estão reconhecendo o meio salário mínimo, né? Porque está dizendo aqui, o texto prevê que a cobrança ficará suspensa caso haja comprovação de que a pessoa possua rendimento familiar per capita de até meio salário mínimo e seja beneficiária da justiça gratuita,
né? Então, quer dizer, mas eu acho que essa lei já está errada daí, né? Como é que podem reconhecer o meio salário mínimo, pergunto eu, Luciano? Na verdade, eles querem dizer o seguinte, a renda per capita, né? Então, o sujeito ganha, por exemplo, um salário mínimo. Se ele mora, ele e a esposa no trabalho, então é um salário mínimo dividido por 2, aí chega no meio salário mínimo, né? Que é uma vergonha, né? É uma referência muito vergonhosa, e aí acaba confundindo a cabeça das pessoas. Mas é isso, Santiago, eles querem dizer renda per capita. Então, o sujeito mínimo, se ele é casado e tem 2 filhos, então se ele ganhar 2 salários mínimos, divide por 4. E aí fica reconhecido o quê? Meio salário per capita, por cabeça, né? Mas olha, a lei é muito boa, né? O Brasil é engraçado, se cria umas leis que se dá a sensação de que é bom para o trabalhador, mas não é. O Nicolau falou do Vale Transporte. Sabe o que acontece quando o lojista ou a indústria vai contratar a pessoa e ela tem lá uma pilha de currículos, né? Olha, vou contratar 10 pessoas. Então, eu tenho aqui a minha empresa em Santos e eu tenho aqui 20 currículos. 10 moram aqui perto da minha empresa. Os outros 10 moram lá no Guarujá. Adivinha o que ele vai fazer? Vai contratar os 10 que é perto da empresa dele, porque ele, inclusive, está livre do Vale Transporte. Né? Ele vai usar isso como item eliminatório. Então, aquilo que parecia que era bom, não é bom. E é só para pegar uma carona na fala do Nicolau. E aí, essa coisa do cara perder na justiça uma ação, porque ele não comprovou que tinha aquela deficiência. Aí ele recorre. Então, se ele está recorrendo daquilo que ele perdeu, nada mais justo do que ele pagar a perícia. E até porque, se ele ganhar numa outra instância, ele vai ter direito a ressarcir aquilo que ele gastou. Então, a lei trabalhista, ela acaba prejudicando o empresário hoje, na visão do Ministério da Justiça do Trabalho, o empresário é um grande bandido. Né? Porque ele chega lá na audiência pública, o que o cara fala passa a ser a verdade única, né? E aí o empresário tem que provar, porque quem apresenta a acusação não precisa provar aquilo que está falando, né? Só quem passou por isso é que sabe o que eu estou falando. O empresário, eu já passei por isso, por exemplo. Eu já tive um empregado que saiu da minha empresa, do meu centro esportivo, que alegou que trabalhava aos domingos, mas aos domingos eu não abro. Como é que o cara trabalha de domingo se eu não abro? O centro esportivo funciona de segunda a sábado, domingo não abre. Aí o cara falou que trabalhava todo domingo. Ele não precisou provar, não. Eu que tive que provar que não abria domingo. Essa é uma loucura, a lei trabalhista, né? Só no Brasil que tem esse negócio de justiça trabalhista. Isso tinha que ser extinta. A justiça trabalhista no Brasil tinha que ser extinta. Inclusive porque ela é de uma agressividade contra o trabalhador e ela gera o quê? Sabe o que ela gera? Informalidade. Para que eu vou ser empresário? Vou abrir uma empresa direitinha, porque contratar 10, 20, 50 pessoas para trabalhar, se não é informalidade, eu não preciso pagar ninguém, não contrato ninguém, entendeu? Então, assim, é isso. O Brasil perde com isso. Se o cara está na informalidade, ele deixa de gerar tributos estaduais, municipais e tributos federais. Hoje a lei ela empurra você para a informalidade. Então, se você não mexer na lei com mais profundidade, inclusive, esse é um grande passo. Mas tem muitos passos que tem que ser dado para que você realmente, para as pessoas entenderem que quanto mais empresas tiver no Brasil, mais empregos vai ter. Empregos, ele vem da onde? Empresas. É daí que gera empregos. Tá certo. Bom, esse é o nosso programa Cidades em Debate aqui pela TV Unisantos e a gente faz aquele convite para que você participe do nosso programa diretamente aí pelas redes sociais, no Facebook Cidades em Debate, no nosso Instagram Programa Cidades em Debate e no YouTube Cidades em Debate. Lembrando que pelo Facebook nós temos sempre a antecipação de um assunto que vai ter no dia no programa, né? Então, logo pela manhã você já pode acessar ou então você sendo um seguidor já vai ter um aviso quando tiver alguma postagem, você pode ser um seguidor e também compartilhar com os amigos e com o pessoal que gosta de um bom debate. E tem também o nosso WhatsApp, né? É o 996031485, onde você pode entrar em contato conosco também e dar diretamente a sua opinião. Bom, vamos trazer uma outra notícia aqui. Parece que a economia da Baixada Santista está de vento em popa, né?
segundo dizem, né, a economia da Baixada Santista cresceu acima da média estadual no ano passado, 2021. Segundo a Fundação SEAD, o Produto Interno Bruto, né, o PIB da região, subiu 6% no ano passado, enquanto o estado de São Paulo ficou no patamar de 5,7%. O perfil diversificado da Baixada contribuiu para isso, em especial a atividade industrial e o setor de serviços. Esse cenário positivo deve se manter ao longo de 2022. Ô Nicolau, como é que o nosso PIB pode crescer mais do que o PIB estadual? Olha, veja bem, nós temos o Porto, né, que tem um grande desenvolvimento, que aumentou as exportações, e isso acaba tendo mais mão de obra e acaba girando mais dinheiro. Então, ele tem um capital de giro maior. Nós temos também muitas pessoas, com essa pandemia, o que aconteceu com a economia? Muitas pessoas que moravam em São Paulo acabaram vindo para o litoral, acabaram vindo para Santos, para maior qualidade de vida, morar aqui. E aí acabaram comprando imóveis, e acabou tendo um aquecimento realmente na venda de imóveis, não só em Santos, como Santos, Guarujá, São Vicente, e a região toda, principalmente litoral norte, houve um aquecimento nesse sentido. Isso você faz com que gire mais dinheiro, né? Então, isso foi uma situação sazonal, uma situação que aconteceu em 2020, 2021, com a vinda de pessoas de capital de São Paulo, né, da grande São Paulo, morando. Eu duvido que alguns de vocês ou dos nossos telespectadores não conheçam pessoas que moravam lá e vieram trabalhar online aqui e conversam via live, que nem nós estamos fazendo, né? Isso aqui que nós estamos fazendo agora, live, era uma coisa que antes de 2019 não existia. Isso começou a existir em 2020, né? Programas de TV e etc. E muita gente usa isso para trabalho. Então, moravam em apartamentos pequenos, quarto-sala, porque passavam o dia inteiro na rua, e começaram a vir para locais maiores, e acabaram procurando praia, com mais lazer, e casas maiores, e isso aqueceu a economia. E aí tem o Porto também, que deu um bom aquecimento aí na exportação. O Porto já vinha aumentando gradativamente, deu aquela travada em 2020 com a pandemia, mas já voltou também. E isso impacta onde? Isso vai impactar no comércio, porque todo mundo vai em supermercado, todo mundo tem que comer, todo mundo de vez em quando vai num restaurante, de vez em quando compra uma pizza, e aí você sabe que a roda, quando ela começa a girar, ela funciona dessa forma, e aí a economia gira. Eu só queria acrescentar em cima do que o Luciano falou, viu, Luciano, que a informalidade ela cresceu tanto com esse entrave, com essa travada das dificuldades que tem no Ministério do Trabalho, que surpreendeu até o próprio governo federal. O governo federal, naquele auxílio emergencial, ele estimava ter de 25 a 27 milhões de auxílios emergenciais e acabou chegando a 55 milhões. Então, para você ver a quantidade de gente que nem o governo sabia, que ninguém sabia, que estão na informalidade e trabalham, movimentam a máquina, estão aí no mercado de trabalho, mas o CAGED não tem o controle sobre essas pessoas e nem sabe se elas estão no mercado. Por isso que, viu, só fugindo um pouquinho da tua pauta, você me desculpa, Santiago, só fugir um pouquinho, por isso que toda vez que aparece índices do CAGED, eu sou uma pessoa que eu contesto. Porque houve tantas contratações, porque houve tantas demissões, porque o desemprego é 11 milhões, 12 milhões, eu sempre contesto isso, porque isso aí é um número furado. Não existe esse número que o CAGED, porque esse controle o governo não tem. E muita gente... Olha, se continuarmos com esse sistema trabalhista que nós temos, dentro de 4, 5 anos vai ter mais pessoas na informalidade do que pessoas com carteira assinada. Tá bom? Desculpe fugir um pouquinho da pauta. Não, fica tranquilo. Aqui é um debate, ô Nicolau, não tem essa. E foi pertinente aí o assunto que você abordou agora. Ô Leandro, agora quanto à economia da Baixada, o que você acha? O que deu esse start todo aí? O Nicolau colocou um dos pontos que não foi só para a Baixada Santista, mas como regiões do interior ou regiões mais afastadas. A pandemia ela trouxe algumas restrições e aí muitas empresas, ou quase todas as empresas em seus segmentos, tiveram que optar pelo modelo digital, modelo qual já estava buscando um espaço. A pandemia mostrou a força que se tem
com esse segmento. E aí permitiu pessoas a não terem a obrigatoriedade da presença física. Isso movimentou muito o mercado imobiliário, porque quem tinha o sonho de morar de frente para o mar veio morar de frente para o mar sem nenhuma dor na consciência de perda de emprego ou de ser um ato precipitado. Só que, ao mesmo tempo, Santiago, traz uma questão que a gente não consegue enxergar na Baixada Santista. Teve um período de crescimento nesses últimos 8, 10 anos, mas a Baixada ainda não gerou novas oportunidades. A Baixada ainda fica muito presa a um tipo de comércio. Ela não teve um crescimento... Puta merda. Ela não teve um crescimento muito vertical em outras áreas de trabalho. Ela teve sempre ou no varejo ou no turismo. A gente não criou outros elementos comerciais. Briga-se muito pelo túnel para aumentar o trânsito de mercadorias e de pessoas. Briga-se muito pela possibilidade de um crescimento do segmento portuário e a duplicação do porto. Mas e o resto? O polo industrial, que já foi o maior da América Latina, a industrialização de novos segmentos, a parte de inovação e tecnologia. Então, esses são debates que não adianta a gente ficar surpreso por um aumento do PIB, pontualmente, desse trimestre que encerrou, mas a gente tem que olhar de uma maneira um pouco mais consistente. E essa maneira consistente vem da linha dos políticos. Eles têm que ter projetos públicos mais direcionados para que esse crescimento se torne estável e contínuo e não simplesmente um pico. Tá certo. Bom, Nicolau, nessa questão aqui que a gente está vendo também, desse ganho, né? A gente está falando das cidades, né, da Baixada, não está falando só da cidade de Santos. Nós estamos falando de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, enfim, litoral todo. Você acha que todas elas tiveram esse mesmo crescimento ou é Santos que está puxando essa carruagem aí? Olha, Santos é a principal cidade da região, né, Santiago? Na realidade, eu acho que tem uma porcentagem para cada cidade. Mas Santos, por ser, né, a matriz aqui das 7 cidades aí da região, eu sempre acho que puxa mais para ela. Veja bem, você estava falando em relação a desenvolvimento, que nem o Leandro falou. Desenvolvimento com amanhã depois se tiver ponte, amanhã depois se tiver uma ligação seca entre Santos e Guarujá, o desenvolvimento para aquela região será muito grande. Acredito até que muitas pessoas que moram hoje em Santos e querem mais sossego, ou talvez os valores do metro quadrado aqui em Santos é um pouco mais alto, acabe indo morar como opção no Guarujá. Eu tenho amigos meus que foram morar no Guarujá em apartamentos belíssimos, cobertura, no Guarujá, próximo do mar, com vista para o mar, e acabaram desistindo e acabaram voltando para Santos, em termos de dificuldade, porque tinha necessidade de trabalhar aqui e acaba voltando por causa da dificuldade de transporte, de locomoção, que realmente é o grande entrave nosso, né? Prestes Maia, há mais de 100 anos atrás, já tinha prometido a ponte aí, que ligação seca entre Santos e Guarujá, e até hoje não acontece. Agora parece que incluíram aí o Tarcísio, né, como candidato agora ao governo do Estado, diz que o governo federal incluiu aí na privatização do porto as 2 pontes, né? Parece que vão ter as 2. O túnel e a ponte, no caso, desculpe, não são 2 pontes, é um túnel e uma ponte. A ponte que vai ser feita na Alemanha é uma ponte... é aquele caso lá da Ecovias, né, Nicolau? A gente sabe qual que é o caso da Ecovias, né? Aquela multa que a Ecovias tem para pagar, né, e que vai ser descontada na ponte. Então tem que sair a ponte de qualquer jeito. Essa que é a grande verdade. Porque se fosse para colocar uma obra necessária, a gente colocaria esse túnel aqui da Zona Noroeste. Mas o governo federal prometeu fazer o túnel, né? Uma obra de quase 5 bilhões, né? E está incluso, parece que está incluso. E é um túnel que realmente vai ter VLT, vamos ver se vai sair com tudo isso. Vai ter outros tipos de transporte, não só de automóveis.
Então, eu acho que se acontecer isso, vai acontecer o grande desenvolvimento aqui para a Baixada, né? Como aconteceu na época do Maluf, lá quando ele fez aquela ponte do Mar Pequeno. O Luciano sabe bem disso, que o Luciano é de São Vicente. Qual era a dificuldade para ir para Praia Grande? Era um parto, né, Luciano? Era muito difícil para ir para Praia Grande, só pela Ponte Pensa, com aquele negócio de vai e volta. Nossa, qualquer pessoa que pensasse em morar na Praia Grande desistia, porque e tivesse que trabalhar aqui, desistia. Ou qualquer pessoa que trabalhasse na Praia Grande também ficava estressado, como acontece hoje na Balsa, né? São 25 mil veículos, né, por dia na Balsa. Não tem o que melhorar lá. Todo mundo reclama, porque tem que melhorar a balsa. Não tem o que melhorar. Eu já dei até a sugestão, vamos pôr uma balsa grudada na outra e a gente faz uma ponte, né, com a balsa uma encostada. Porque daqui a pouco falam em 8 balsas, daqui a pouco falam em 9 balsas. Se fosse possível, encosta uma na outra, pronto, já resolve o problema. Mas, então, assim, o desenvolvimento das cidades depende muito disso. Depende muito da integração de todas as cidades, né? Mas já visto aí o que você falou no começo do programa, o número de casos de Covid aumentaram, né? Não é que aumentou, é que, por exemplo, Bertioga já acabou com todos os leitos, não tem mais leitos para Covid, né? Porque eles estão há mais de 45 dias sem mortes e os casos vêm para cá, acabam lotando aqui o Guilherme Álvaro, acabam indo... São Vicente também tem o Hospital São José, mas manda muita gente para cá, e assim sucessivamente, Guarujá. Então, é isso que acontece. Santos é o que centraliza. E na parte de economia, eu acho que Santos é que acaba centralizando. Ô, Luciano, agora eu vou fazer uma pergunta para você, bem política, né? A importância, por exemplo, de se ter deputado estadual na nossa região. A gente está vendo aí essas obras que estão chegando, a gente está vendo aí vários formatos, né, de poder trabalhar home office, e a gente nota que muita gente já está morando aqui também, acho que deve subir 1 ou 2 vezes por semana para São Paulo, então já compensa morar na Baixada, até pela qualidade de vida. Qual a importância de um deputado estadual na região daqui para frente, nessa atual conjuntura? Então, Santiago, eu não respondi o negócio do PIB ainda. Não, mas junto com o PIB, essa aí já vem junto com o PIB. O do PIB, o Leandro e o Nicolau fizeram uma análise por um ângulo, né? Eu vou fazer uma análise por um outro ângulo, né? Não para polemizar, claro, mas só para ter uma análise que meu ponto de vista, que eu acrescentaria no que vocês falaram. Vocês falaram muito da questão da pandemia e tal, o pessoal veio morar aqui, né? Começa a... E falaram do Porto. Eu colocaria o seguinte, e aliás, me permita uma correção, Nicola. O Nicolau falou que são 7 cidades, não, são 9 cidades na Baixada. Tá? Ele falou em 7, mas são 9, na verdade, né? Na região metropolitana da Baixada Santista. Que tem Peruíbe, Mongaguá, né? Itaém, né? Isso, são as 3, 4, Bertioga 5, Cubatão 6, Guarujá 7, São Vicente 8, Santos 9. Tem razão. E aí é o seguinte, essa explosão imobiliária que você falou, aumentou o número de vendas, mas ela também aumentou no litoral norte, lá em São Sebastião, em Ubatuba, né, em Ilhabela, e mesmo assim não ultrapassaram o PIB estadual. Eu acho, pelo que eu tenho acompanhado, o que fez a Baixada Santista ultrapassar o PIB estadual o ano passado foi o turismo. O turismo gerou movimentação. Também. O turismo foi mais forte, porque eu percebi que o ano passado, eu acabo acompanhando assim, olha, fim de semana, 200 mil veículos no fim de semana para a Baixada, 300 mil veículos, 250 mil veículos. Então, essa movimentação de carros que teve, mesmo com a pandemia em 2021, o que aconteceu? As pessoas vieram muito para cá, né? Olha, agora no último feriado foram 570 mil veículos pequenos. Eu não estou contando o movimento das rodoviárias de Praia Grande, de Santos, São Vicente, isso eu não estou contando. Veículos que desceram a serra para imigrantes. 570 mil. Se você multiplicar isso por 5 pessoas, nós estamos falando que no fim de semana, quase 3 milhões de pessoas desceram de carro. Sem contar o outro transporte, que é o transporte dos ônibus, que é uma quantidade gigantesca. Então, eu acho que essa movimentação em 2021 foi muito forte, especialmente na Praia Grande.
é incrível quando você anda na Praia Grande, o que tem de gente no fim de semana. Você quase não consegue andar, inclusive. E é uma cidade muito grande, né? São mais de 25 quilômetros de praia, de orla de praia, muito bem pensada, né? Com avenidas bem largas. Então, lá, e até se a gente for dar um pulo na Praia Grande e ver o que tem de prédio construindo no Canto do Forte, no Boqueirão, no Jardim Guilhermina, Oceã, é uma sequência de invasão de prédios sendo construídos. Isso gera muitos empregos na Praia Grande, gera muita receita, ICMS, ITBI, os tributos que você tem um terreno lá que paga o IPTU. Aquele terreno daqui a pouco vira 400 apartamentos. Então são 400 novos carnês de IPTU. Então a arrecadação da prefeitura vai subindo. Praia Grande hoje, a arrecadação anual do Praia Grande passa de 2 bilhões ano. Você tem uma ideia do que eu estou falando? São Vicente, que tem mais população que Praia Grande, é em torno de 1 bilhão e 100. Praia Grande, que tem menos população que São Vicente, 2 bilhões para mais. Então, essa avançada que deu aqui em Praia Grande, ela movimentou a Baixada como um todo, né? Então, eu enxergo muito isso, esse turismo na região, de ter aumentado o PIB da Baixada Santista. Agora, em relação à pergunta do Santiago, de deputado, nós cometemos um pecado aqui na Baixada, né? Nós temos 1.200.000 eleitores e temos poucos deputados, tanto federais como estaduais. Isso é um crime contra a Baixada, né? Quanto mais deputados você tem numa região, mais ela vai ter voz para ser ouvida, tanto em Brasília quanto em São Paulo, né? E aí, assim, nós, nesse último tempo aí, nós temos uma deputada muito atuante, na minha singela e humilde opinião, que é a Rosana Vale, mas os outros deixam muito a desejar. Não vou nem citar nomes, citei o nome da Rosana, porque realmente eu vejo ela se movimentar muito. E eu que fui deputado, e eu enxergo nela assim, olha, ela está sempre preocupada com a região. Mas assim, eu não vejo isso nos outros, especialmente nos estaduais. Não se movimentam, não vão para o pau, não vão para a briga, né? E aí, meu amigo, se você não brigar, o Estado vai olhar, são 645 municípios, Leandro e Nicolau. Então, como é que vai fazer, né? O governo vai olhar para onde? Para a região de Ribeirão Preto, para a região de Presidente Prudente, que lá tem uma porrada de deputados brigando, região de Campinas, né, que inclusive é uma região metropolitana também como a nossa. Então, é assim, né? O Estado é assim. E os deputados estão brigando pela região? Não. Então vamos para outra, né? Porque aquela ali não tem ninguém brigando, ninguém está gritando, ninguém está esperneando, então é sinal que está tudo bem. Então eu sinto essa falta na Baixada, de deputados que briguem de fato. Não é para brigar com o presidente da República, não. É para levar as demandas da Baixada. Não é para brigar com o governador, não é para ir lá xingar o governador, não é isso que eu estou falando. É chegar lá no governador e falar, olha, o Estado, as pessoas vão lá de Guarujá e de São Vicente, do Peruíbe, para o Hospital Guilherme Álvaro, porque lá no Guarujá, em Betioga, não tem um hospital estadual. Né? Não tem. Onde é que está o hospital estadual? Está em Santos. Então, o que está claro? Precisa construir, por exemplo, um hospital estadual lá no Guarujá, que só tem um hospital. E não é estadual. É isso. É um exemplo pequeno para dar. Não, bacana, explicou bem. Bom, vamos lá, o nosso Cidades em Debate agora vai trazer o Momento Câmara. Vamos trazer o nosso querido o Maurício Araújo com as informações das câmaras municipais. Santiago Pérez, tudo bem? As notícias que eu trago hoje da Câmara Municipal do Guarujá, 2 projetos de lei, um que fala de transporte público e outro de saneamento. Bom, o de transporte público escolar, tá? O transporte público escolar. Houve algumas alterações na lei complementar, né? E lá agora o que foi alterado em princípio, assim, em base, né? Que as empresas que são microempresa vão poder ter no máximo 4 veículos de transporte escolares, tá? 4. E quem for MEI, que é o microempresário individual, vai ter no máximo 2, tá? E além disso, eles vão trabalhar com um sistema de QR Code para controle da fiscalização dos carros, tá? Isso é importante, manter a manutenção em dia, então eles vão agora poder verificar pelo QR Code, tá? Isso é importante também. E é uma forma de melhorar o controle lá do transporte escolar quando você delimita, né, a quantidade ali por empresa, tá bom? Então, uma alteração aí importante, criando esses parâmetros.
Um outro projeto de lei que eu falei, que é o de saneamento, né, que é um projeto de lei complementar. Esse projeto de lei ele foi encaminhado pelo Executivo e é um projeto de lei que solicita autorização para firmar convênio com o Arcesp, que é a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, e a nossa conhecida Sabesp. Bom, a ideia desse projeto de lei complementar e esse convênio é que se faça um estudo para investimentos na ampliação da distribuição de água e esgoto. Bom, vamos fazer um estudo para ampliação do sistema de água e esgoto. Eu só quero fazer uma pergunta assim, provocativa. A Sabesp está distribuindo água e esgoto no Guarujá há quanto tempo? Quantas décadas a Sabesp já trabalha no Guarujá? A Sabesp não conhece aonde tem que ampliar? A Sabesp não conhece os bairros que têm dificuldade, que têm problema de abastecimento? A Sabesp não sabe aonde está faltando esgoto? Claro que sabe, a prefeitura sabe. Aí tem que fazer um estudo para levantamento de financiamento. Quanto vai custar esse estudo? Quanto tempo vai se perder nesse estudo? Vai estudar o quê? Vai lá e já amplia. A Sabesp tem essa obrigação, ela é um monopólio na cidade. A prefeitura tem que cobrar esses contratos aí que já são assinados e cobrar essa ampliação. Não tem que perder tempo fazendo estudo, vai lá e faz o que precisa. Né? É mania no Brasil querer fazer estudo para tudo. Tá bom? É isso aí, Santiago, um abraço! O Maurício tá meio nervoso hoje com esse negócio do estudo aí. Bom, ô Leandro, fala pra gente, vamos começar com você, porque se eu começo pelo Nicolau, ele fala, sempre por mim. Então vamos lá. No Guarujá, essas duas PLs, a do transporte público escolar, agora as microempresas poderão ter 4 micro-ônibus e quem trabalha com MEI poderão ter no máximo 2 micro-ônibus para atender a rede escolar da cidade. Como é que você vê isso? Eu vejo de uma maneira muito positiva, porque você cria uma competição com equilíbrio. De novo, mais um assunto, mais uma lei que está buscando o equilíbrio entre o que ocorre hoje, comumente, e o que é necessário para que haja uma competitividade justa. Existe, já é uma prática de muitos anos, que pessoas vão comprando outros equipamentos, conseguindo a licença de outros equipamentos e colocando pessoas da própria família. Não é errado, mas não te traz uma competitividade muito justa. Quando você fala de licença, quando você fala de segurança. Lógico, existem todas as regras que são necessárias para você poder transportar pessoas, tanto a habilitação quanto a parte de manutenção dos equipamentos. Mas quando você fala numa disputa equilibrada, aí sim eu vejo isso com bons olhos, mais uma vez, a equidade em processos e distribuição. Nicolau, você acha que está certo, então, essa PL do Guarujá, no quesito ônibus escolar, 4 ônibus para quem tem empresa e 2 para quem tem MEI? Tá fechado. A gente tem que tomar cuidado, Santiago, para não criar um monopólio, tá? Porque se você não dá oportunidade... Porque assim, o cara ele é MEI, aí ele tem 4 vans, né, que ele pode ter, né? Não é isso? Aí se ele aumenta... Quando a empresa 4 e MEI são 2. 2, aliás. Quando o cara é MEI, ele é uma empresa de uma pessoa só, né? Empresa individual. Eu já acho até 2 muita coisa, porque ele não vai conseguir dirigir 2 vans. Inclusive, se eu não me engano, ele tem direito a uma substituição em caso de... Se eu não me engano, está isso na lei do MEI, eu não tenho certeza do que eu estou afirmando. Mas o MEI ele pode ter um funcionário ou um ajudante em caso dele, da impossibilidade dele. Então, então já é até muito 2, porque se ele vai dirigir, como é que ele vai dirigir 2 vans? Então já está dando a possibilidade dessa pessoa se tornar uma microempresa. Então, se ela colocar 2, ela pode se tornar micro, vai crescer e vai poder ter o micro-ônibus, vai poder ter 4 vans, aí ela aumenta a empresa dela, como acontece com o comércio. O comércio é o MEI individual, o cara fabrica bolo em casa, vende bolo, a dona de casa
vende bolo, aí ela cresce, ela faz uma banquinha nesses outlets aí, começa a vender bolo, já põe um funcionário, ela deixa de ser MEI, ela já se torna ME, e aí depois ela cresce, abre uma loja, vira EPP. Eu acho que a ideia é essa, né? É você ir crescendo e vai mudando a situação da tua empresa de acordo com o teu faturamento. Eu vejo da Van a mesma coisa. Ô, Luciano, você sabe que me veio à memória as vans de São Vicente, não sei por quê, né? E uma coisa que está fazendo muita falta hoje, né? Porque, na minha concepção, o que estava faltando na questão da van é uma fiscalização, coisa que não tinha. Né? Agora, com a empresa que a gente sabe que tem aí, não está servindo o município como deveria. Mas nessa época, eu acho que deveria ser assim também, né? No máximo 2, porque tinha um cara que tinha 12 vans, 8 vans, né? Sobrou para todo mundo. Mas, independente disso, o que você acha dessa lei lá no Guarujá? Essa lei de dar direito a 2 vans para quem tem MEI e 4 para quem tem empresa. Quer dizer, está limitando. Mas esse limite está muito alto. O cara não tem... Veja bem, se você quer fazer um negócio democrático e, inclusive, ajudar a combater o desemprego, nada melhor do que você dar uma para cada pessoa, cada MEI. Porque aí, por exemplo, se você tem uma pessoa que tem uma cara tem direito a 2, outro 4, pô, você está limitando. E não tem demanda para tudo isso. Não tem gente para pegar peru escolar, tanto assim, para você ter uma infinidade de pessoas. Acho que teria que ser uma por MEI. Esse seria uma coisa melhor até para você ser mais justo e ampliar a possibilidade das pessoas que têm interesse em prestar esse tipo de serviço, né? Agora, além da Sabesp, não, isso é uma piada, né? Isso é uma piada de mau gosto, né? A prefeitura contratar a Sabesp para ela ver onde é que precisa. Pô, está de brincadeira, né? A superintendência da Sabesp na Baixada Santista é a que mais arrecada no estado inteiro. Ela tinha que saber onde é que está ruim, onde é que está a pressão baixa de água. Ela tinha que saber isso de cor, de frente para trás, de trás para frente, de cabeça para baixo, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, na onde quisesse, né? Ela sabe onde é que tem pressão baixa, onde é que tem problema quando vem o fluxo de turista, porque no caso do Guarujá, porque lá no Jardim Vigília cai a pressão. Então, ela já sabe que lá cai a pressão. Então, ela tem que adotar mecanismo porque ela arrecada horrores para fazer isso. Agora, contratar a Sabesp para ela fazer a obrigação dela para o ônibus que eu quero descer. Estão pedindo a contratação, aí no caso é a prefeitura, né? A contratação de um estudo para saber quais são as regiões que exatamente isso, precisa de saneamento básico. Hein, Leandro? Como é que é isso? É pedir para a raposa olhar o galinheiro, então é complicado. Tá de brincadeira, né, Leandro? É complicado demais. A gente elogia um ato de equidade e a gente tem que repudiar um ato de insanidade, vamos dizer assim. Porque quando você pede para revisar o trabalho é uma coisa, quando você pede para auditar um trabalho é outra coisa. Então, essa auditoria que está sendo feita deveria ser por um órgão independente que pudesse dar ou não ainda o poder à Sabesp de continuar com essa administração, como ela já não é mais monopólio no estado de São Paulo. Muitos municípios estão, assim como em Minas, a Copasa, assim como em outras regiões do país, órgãos estão sendo desmembrados por empresas com melhor eficiência e com melhor força para esse tipo de trabalho. Ô Nicolau, a gente está falando aqui da prefeitura, né, que está pedindo estudo, mas a gente também, por outro lado, imagina, né, que a Sabesp já tenha esse estudo, né? É justamente por lidar com isso o tempo todo. Agora fica a pergunta, essa distância entre a prefeitura e a Sabesp, hein? Está comprovado que existe, né? Um é estadual, outro é municipal, um não gosta do outro, né? São dois inimigos que prestam serviços. Por que eu falo dois inimigos? Porque, na realidade, a prefeitura só tem despesas, né, com a Sabesp. A Sabesp vem, quebra a rua, faz uma obra, deixa a obra lá para o munícipe, ou deixa lá para a prefeitura fazer.
É só asfaltar uma rua que a Sabesp gosta de ir lá e fazer obra lá naquela rua, né? Então há uma falta de entendimento entre os dois, que eu acho isso o fim da picada. Aqui em Santos tentou-se, na prefeitura, na gestão passada, do Paulo Alexandre, criar essa sintonia, né, de não fazer obras onde a prefeitura estava fazendo melhoramentos. E parece que ele conseguiu alguma coisa em relação a isso. Mas quanto às obras em locais não, vamos dizer assim, locais de comunidades, onde não tem saneamento básico, a prefeitura é contrária à Sabesp, porque assim, o que vem acontecendo hoje? Locais de alta periculosidade, comunidades, favela mesmo, né? Vamos falar favela mesmo. Às vezes a Sabesp vai lá e coloca água e coloca esgoto, aonde não deve colocar. Eu acho que nós falamos isso no programa passado, inclusive pega locais do morro que são invadidos, aí a CPFL vai lá, que também é estadual, instala energia elétrica, ou tem o famoso gato, né, os puxadinhos, Sabesp vai lá, põe água e põe esgoto, e aí a prefeitura tem problemas com aquele pessoal, porque aí na hora que tem uma chuva muito forte, o local não é apropriado, é um local de alta periculosidade, aquele barraco cai ou aquelas casas caem, quem arca com isso é a prefeitura. Então, essa falta de sintonia, às vezes tem um político, né, Luciano? Sempre tem os vereadores que defendem, sempre tem os deputados estaduais que defendem. Ah, não, é comunidade para tentar arrumar voto ali. Então, eu acho que essa falta de sintonia é que precisava acabar, não poderia ter mais no país. Só queria fazer um adendo, quando foi falar desse MEI, eu acho assim, isso aí é muito para inglês ver também, viu, Santiago? Porque, famosa frase, né, para inglês ver. Se você for no mercado municipal aqui de peixe, aqui de Santos, é um MEI para cada box, né? Só que o controle do mercado municipal de Santos, que eu canso de falar, está na mão de 3, 4. Tem um lá que tem uns 10 boxes, mais ou menos, dentro do mercado. Um está no nome do tio, outro da tia, outro da mulher, outro do filho, outro não sei o quê. Todos são MEI. E eles têm a cara de pau ainda de colocar um nome só. Você já reparou ou não? Eu posso falar o nome? Não precisa nem falar aqui na É melhor na TV. não, né, Nicolau? É melhor não, né? Mas você sabe qual é o nome, né? O nome é... Então é assim, são coisas para inglês ver. Essas vans, vai acontecer o quê? Vai ter uma van no nome do tio, outro da tia, outro do marido, outro da mulher, outro do primo, outro no nome do Luciano e pronto. Não, mas não é assim, Luciano, que acontece, não é verdade? Agora, deixa eu, assim, para colaborar com vocês e com as pessoas que nos assistem, deixa eu apontar aí o fuzil da artilharia para onde tem que ser apontado. Essa história que falam nas prefeituras de que não, a CPFL, a Sabesp vai lá e liga, a Sabesp quebrou a rua e não arrumou. Gente, isso é tudo bravata. E eu vou explicar por quê. Santiago, Leandro... Exatamente, em 30 segundos. Eu vou explicar. A Sabesp, para fazer uma obra na sua cidade, você que está me vendo, ela precisa de autorização da prefeitura, da Secretaria de Obras. Então, quando a Sabesp vai arrumar, ela vai fazer algo num bairro lá, vamos falar de Santos aí, olha, a Sabesp vai arrumar lá o Embaré, 4 ruas do Embaré. Quem autoriza ela a abrir a rua? A prefeitura. Então, quando a prefeitura fala que a Sabesp deixou o buraco, a prefeitura está tirando da reta dela, porque a culpa é da prefeitura, porque a Sabesp ela vai arrumar aqui, olha, então você só vai... Vamos falar aí, falei do Embaré, vamos rodar. Siqueira Campos. Vai arrumar Siqueira Campos, então quando o senhor acabar de arrumar a rede de saneamento básico de Siqueira Campos, então o senhor vai lá, arruma, repavimenta com asfalto quente, com rolo direitinho, né? Tudo certinho, com o blender, a cola, acabou, então agora você vai fazer qual rua mesmo? Então agora eu vou te autorizar a fazer a próxima. Porque a prefeitura tira dela o ônus que é dela. Porque quem é a Sabesp? Quem é que manda na Sabesp? É o presidente estadual. Agora a prefeitura está lá sentado, lá na cadeira do prefeito, uma pessoa. Então ele é o responsável. Quando você, morador, passar numa rua que tiver tudo esburacado por causa da Sabesp, a culpa é do seu prefeito, que não cobra a Sabesp.
Ele autoriza Bom, a fazer deixa eu encerrar aquilo. aqui, Luciano. O nosso tempo já deu, já passou o tempo até. Quero agradecer o Leandro, Santiago. quero agradecer o Nicolau e o Luciano. Você volta essa semana ainda para a gente conversar mais, hein, Luciano? Um abraço a todos e muito obrigado a você, audiência. Amanhã tem mais Cidades em Debate.